Som, e, som. Som, e. Pronto? Pode. Louve ao Senhor no seu coração, de todo o seu coração. Hoje é um dia de celebrarmos esse Deus que nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, somente tua graça me derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.
Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com a graça dele, cheio de sabedoria, louvando a ele com gratidão do nosso coração, porque é esse amor que não falha em nossas vidas. Hoje está um dia muito lindo, ensolarado, muito vento. Palmeiras estão aqui, ventando para um lado, prendendo para o outro. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E nós estamos aqui para agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso, esse domingo pelo qual Ele nos separou para que pudéssemos estar lendo a Sua palavra, meditando, sendo edificados por ela. E nós vamos estar orando nesse momento, meus irmãos, para Deus continuar trazendo a graça dele, a sabedoria, para que possamos ser edificados como corpo de Cristo por inteiro nesta manhã. Que seja uma manhã diferente na sua vida, que seja uma manhã de edificação total na sua vida. Feche os seus olhos onde você estiver nesta hora e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia tão precioso em nossas vidas, de estarmos, ó Deus, reunidos em Teu nome, mesmo distantes uns dos outros fisicamente, mas nós estamos unidos, ó Pai, unidos em amor em Cristo Jesus, por este amor que está em nosso coração. Pai, fala profundamente aos nossos corações nesta manhã, às nossas mentes, que sejamos edificados, e que a Tua palavra nesta manhã, Senhor, encontre espaço nas nossas vidas, e de todos quantos, ó Pai, irão ouvir, Senhor, através da internet, da comunicação, que o Senhor esteja abençoando cada vida neste momento, ser com cada família da Tua igreja, Pai. Nos orienta a cada dia, pois é em nome de Jesus que assim oramos e agradecemos hoje e eternamente. Amém e amém. Meus irmãos, a gente já pede um pouco de desculpa pelo atraso da nossa internet aí, mas você já sabe que comunicação, esse negócio de tecnologia, de vez em quando pega a gente, né? Mas nós estamos aqui e vamos caminhar para a glória dele. Hoje é EBD especial nas nossas vidas, e o tema de hoje é comunhão que resiste ao distanciamento. Então vamos ver como é que essa comunhão, ela resiste ao distanciamento perante a igreja de Jesus, pelo qual nós estamos vivendo. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, ou então acesse aí o seu celular, que você possa abrir aí em Efésios 4, versículo de 4 ao 6. Nós vamos estar lendo esse texto e vamos estar meditando para a glória de Deus. Nós vamos estar lendo, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por todos e está em todos. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, Pai. Te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto traz uma mensagem riquíssima em nossas vidas. É uma mensagem tão especial, de muita beleza, mas também de muita força e eficaz em nossas vidas. Paulo escreve a carta de Éfeso, e esse texto é uma maneira que foi escrita e ela reforça pelo autor, que é Paulo, a unidade, de destacar a unidade da igreja. Não importa aonde exista a igreja, não importa onde nós estejamos, que situação nós estamos passando, que situação nós estamos enfrentando, se estamos sozinhos, se estamos acompanhados, mas esse texto destaca profundamente que nós precisamos ter essa unidade em Cristo Jesus, baseado na sua palavra, baseado no seu amor. Meus irmãos, tem uma tela, eu creio que está aparecendo aí na sua telinha, no seu celular. Essa tela que tem um tema aí, como resiste ao distanciamento. Vejamos aí, nós temos aí uma equipe de 3, tentando se conectar aí em uma tomada. E nós temos mais em cima também umas mãos dadas. Então, meus irmãos, nós já de cara nós podemos ver muitas lições para nossas vidas. Eu tirei muitas lições para mim, mas eu quero citar 2 muito importantes nas nossas vidas que a gente pode aprender através desse slide, através dessa tela. A primeira coisa é que mesmo nós estamos distantes uns do outro fisicamente, mas nós teremos que ter essa vontade de nos conectar. Seja ela por tecnologia. Hoje nós não temos como nos conectar através do corpo físico, de estarmos nos abraçando, nos cumprimentando, apertando a mão, falando olho no olho. Mas nós temos essa tecnologia, e essa telinha nos mostra claramente o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Mesmo distante uns dos outros, mas nós estamos tentando se conectar. As nossas lives têm acontecido todos os dias, de segunda a sexta, 2 vezes por dia. E também sábado nós temos a juventude, e domingo também nós temos 1 vez por dia. E agora nós temos 2, que é na EBD especial, louvado seja o nome do Senhor. Então você que está distante, não fique sozinho, tente se conectar com a sua igreja, com o corpo de Cristo, porque assim você vai resistir esse distanciamento, sendo alimentado, mesmo sendo através das tecnologias que nós temos. Louvado seja Deus, porque o tempo que nós estamos tem essas tecnologias. Imagine naquela época que Jesus veio a este mundo, que não tinha essa tecnologia, e o povo precisava estar conectado com Jesus. Mas nós temos essa alegria de termos. Então nós temos essa primeira imagem aí, que fala profundamente o que nós estamos vivendo hoje. E a segunda imagem, meus irmãos, essas mãos dadas, que estão dadas aí mais um pouquinho abaixo, essas mãos significam Jesus, Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que está interligado, está ligado conosco, está com a sua mão está estendida para com a igreja. E precisamos, sim, conectado com Cristo, conectados com Jesus e também conectado com o povo de Deus, com a nossa igreja que nós estamos vivendo hoje. Não importa que fase nós estamos vivendo, o importante é a gente estar conectado para a glória de Deus, e assim eu creio que você nesta manhã vai ser ricamente abençoado pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, observando as características de cada povo, de cada país, de cada continente, e nós temos aí, pelo nosso bom senso, aí dos latinos, que nós somos os mais abertos, nós somos as pessoas mais acolhedoras, principalmente o Nordeste, o nordestino. Aqui em Imperatriz Maranhão nós estamos quase torcendo aí mais para o meio norte do que para o Nordeste, mas mesmo assim a gente acolhe as coisas do Nordeste, que é boa e agradável perante Deus, principalmente o relacionamento, como a gente se conecta, como a gente está abençoando um ao outro, de receber as pessoas. Nós temos essa facilidade tremenda de abrir as nossas portas e receber as pessoas, tratar delas, e seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja onde for, nós temos essa qualidade. O Brasil é a nação onde todos são bem recebidos, bem tratados. Aqui mesmo, as reuniões formais, nós temos tantas reuniões, meus irmãos, e até aquelas que não são formais, as reuniões que nós fazemos, muitas das vezes, a maioria das vezes, termina-se com o quê? Com um churrasco. Termina-se com o quê? Com a pizza, com o lanche, com o tacacá, com o açaí, mas sempre tem algo para a gente compartilhar, para a gente estar ali aproveitando essa comunhão, essa koinonia, esse momento maravilhoso de estarmos juntos, estarmos cada vez mais com esse relacionamento uns com os outros. E nós
nós podemos ver, meus irmãos, que nesse texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele escreve apontando para a igreja, para os irmãos, para eles não ficarem sozinhos, mesmo distante uns dos outros, mas eles tinham lá a maneira de eles se comunicarem. Talvez não tinha, com certeza não tinha a internet como nós temos hoje, esses meios, mas eles tinham outras maneiras de se comunicar. E com certeza Paulo, ele estava preocupado com a sua igreja, com aquele povo que estavam distantes uns dos outros, com certeza. E pasme os irmãos, Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Meus irmãos, então, uma das maneiras da comunicação resistir ao distanciamento é nos tornarmos cada vez mais igreja para a glória de Jesus. E o que é nos tornarmos cada vez mais igreja, pastor? Meus irmãos, é estarmos em união, é estarmos antenados com as coisas da nossa igreja, é estarmos nos preocupando com o nosso irmão. Ah, mas eu nunca recebi uma ligação depois da pandemia. Meus irmãos, faça primeiro a sua parte, porque assim você vai estar ligando. Lembre de alguém. Se nós pastores não ligarmos, ninguém vai ligar para a gente, mas nós estamos ligando, nós estamos trabalhando, nós estamos com as pessoas, nós estamos indo de uma forma segura até as pessoas, para estarmos nos relacionando com ela, mesmo com todo modo de segurança, por conta dessa pandemia. Mas tem alguns que nós precisamos instalar, outros a gente não encontrou, nós fomos, mas não encontramos, mas não temos parado de maneira alguma, nós temos trabalhado para a glória de Deus. Então, a igreja, meus irmãos, é a reunião deste povo, que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão, na unidade da fé, no partilhar do pão, e por aí vai. São tantas coisas que esclarecem o que é ser igreja. Então você não tem desculpa para não ser igreja. Você que é lavado nesse sangue de Jesus, regenerado pelo poder da força do Espírito Santo de Deus, você tem todas essas maneiras de se conectar, de ser igreja, de manter um relacionamento, mesmo distante na sua casa. Mas nós temos a maneira de nos relacionarmos. E assim nós vamos crescer e nós vamos resistir esse distanciamento. Você que prefere ficar sozinho, você pode até resistir esse distanciamento, mas você vai chegar na sua igreja de volta, aí com muitas demandas na sua vida, muita coisa a desejar. Mas nós que estamos antenados com as coisas de Deus, estamos trabalhando, estamos orando uns pelos outros, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou ou nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, que texto maravilhoso, em 1 Pedro 2,9, isso nos enriquece, isso nos edifica, isso traz a memória de Jesus nas nossas vidas, para que nos tornemos esse povo eleito. Você que está nos acompanhando aí pela internet, vamos colocar aí com alegria, coloque aí no chat, diz assim: eu faço parte dessa geração eleita. Coloque aí, se você faz parte, diga aí: eu faço parte dessa geração eleita, porque esse povo é um povo animado, é um povo que traz luz, é um povo que traz relacionamento para as pessoas, que se preocupa um com o outro, para que possamos estar funcionando esse modo de viver como igreja de Jesus, esse modelo. Eu lembro muito bem lá em Atos 2, de 42 a 47, quando fala da igreja primitiva, meus irmãos, do grande relacionamento que eles tinham. Como eu já falei aqui, que as tecnologias eram diferentes, mas mesmo assim eles se preocupavam uns com os outros, distantes uns com os outros. Eles vendiam o que tinham, eles partiam o pão que tinham com o outro, com aquele que não tinham. Eles vendiam terrenos, partiam lá para o necessitado, eles acolhiam, eles abraçavam, eles amavam, eles cuidavam, eles oravam, eles se juntavam, e muitas vezes quando não se juntavam, mesmo distantes, mas eles estavam conectados pelo amor de Jesus. E é isso que Deus pede para nós, para que nós possamos resistir esse distanciamento. Nós não sabemos até quando isso vai parar 100%, mas nós temos a luz que é Jesus. Ele sabe de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, primeira coisa que nós possamos ver, diante desta questão
da comunhão. Comunhão é importante, ela é vital, ela é mais do que necessária para toda a nossa vida como povo de Deus. Não só como igreja, mas como família, como pai, como mãe, como filhos. Ela é importante, essa comunhão. E a primeira escola que nós temos, meus irmãos, a primeira EBD que nós temos é na nossa casa. Se nós não temos comunhão com os nossos filhos, com a nossa esposa, relacionamento com eles, dificilmente nós vamos ter relacionamentos saudáveis na nossa igreja. Dificilmente. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina, lá em Eclesiastes 4, 9, de 9 a 12, diz assim: é melhor ter a companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra do Senhor. Por isso, nós somos um cordão de 3 dobras. Não se perde, não se quebra, assim com facilidade. Esse deve ser o nosso relacionamento entre os nossos irmãos, essa comunhão, essa maravilhosa presença de Jesus em nossas vidas. E, meus irmãos, é importante lembrar que Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, meus irmãos, ele estava preso. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, e a primeira coisa que saiu nas redes sociais é que #fique em casa. E naquela época pode ter nascido no coração de Paulo, #fique na cadeia, fique preso, esteja preso. Mas mesmo assim, meus irmãos, ele não se abateu diante daquela prisão, daquela solidão, de estar em uma cela sozinho. Ele se preocupou com a igreja, com o corpo de Cristo. Não só porque ele ia escrever, mas pelo o primeiro relacionamento que ele poderia ter, e ele teve através daquela carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. E eu fico pensando como aquele povo foi edificado com essa palavra tão maravilhosa que acabamos de ler, que precisamos ter unidade na fé, na esperança em Cristo Jesus, para vencer as circunstâncias da vida. E assim Paulo fez. É importante, tudo isso é evidente, que privação da liberdade é a consequência mais grave de se estar preso, mas não é a única. A privação do relacionamento é muito mais agressivo para o indivíduo do que esta condição. A solidão, por exemplo. Não sei como você está na sua casa, não sei como você está vivendo aí diante dessa pandemia. Nós temos nos esforçado muito, nós como os pastores, a Nativ como educadores, professores na nossa EBD, os líderes de PGMs, nós temos nos esforçado muito para que essa igreja continue essa harmonia de estarmos juntos no amor de Jesus. Nós temos trabalhado muito, mas não sei como está a sua vida, a maneira como você escolheu para você viver. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meus irmãos, escolha estar com a gente, escolha estar presente nas redes sociais, por as comunicações, escolhe isso. Você que não é da nossa igreja, você que está nos assistindo, em nome de Jesus também, não fique sozinho, não sofra sozinho, porque a solidão, ela traz danos terríveis na vida do ser humano. E nós podemos ver aqui, nós vejamos alguns males que a falta de comunhão nos traz. A solidão. E a solidão é um mal que consome o ser humano, que traz consigo a angústia. A angústia já é outro mal que se desencadeia da solidão. E a angústia que traz outros males, como a ansiedade, a baixa autoestima. Meus irmãos, quando fala de ansiedade é um mal que vive no ser humano, que nós precisamos ter muita graça de Deus para a gente avançar essa ansiedade, para ter um equilíbrio, da ansiedade. Porque quando a gente programa algo que não dá certo, às vezes você fica naquele um pouco de ansiedade. Mas há 2 exemplos de ansiedade. Ansiedade é aquele que você consegue administrar aquilo que não deu certo, e você sai de boa. É isso que Deus quer para nós. Agora tem aquela ansiedade que a pessoa fica tão ansioso
pelas coisas que vão acontecer ou que não acontecem, que fica doente. Aí, essa ansiedade traz uma baixa autoestima. Meus irmãos, para você me convencer, para que eu tenha, para que a minha autoestima ela se baixe, meus irmãos, eu não sei se você vai me convencer disso não, porque eu tenho uma autoestima muito grande, muito grande. Porque a alegria de servir a Jesus, meus irmãos, é contagiante. Ela é imensa, ela é imensa. Mesmo diante dos problemas, a gente arranca aquele sorriso de onde a gente não tem, mas Deus dá aquele sorriso. Claro que no momento de chorar, a Bíblia diz que chorai com os que choram, se alegres com os que se alegram. Ontem mesmo nós estávamos chorosos, porque a Sheila, esposa do nosso querido Joaci, perdeu a sua mamãe ontem. E nós fomos lá, pastor Rusto e pastor Jefferson, na atividade, nós estávamos lá, e alguns irmãos da nossa igreja, nós fomos ao velório. Não morreu de Covid, graças a Deus, mas foi uma morte, uma das mortes que chama natural, coração. Nessa semana nós tivemos já em 3 velórios, todos eles também não foi morto de Covid, graças a Deus, mas foi de morte natural. Não existe só a pandemia, existe também as pessoas que estão envelhecendo, que estão adoecendo, e assim chega a hora de partir, e Deus as leva para com Ele. E nós estávamos chorosos com a Sheila ontem, trazemos uma palavra de consolo para ela, para toda a família, mas nós não precisamos nos rebaixar diante das situações, porque essa autoestima, meus irmãos, nós precisamos ter em nossa vida. Tem que estar estagnado dentro de nós. É algo que sai da nossa alma, do nosso espírito, para que as pessoas sejam contagiadas pela nossa autoestima. E eu louvo a Deus porque a minha autoestima é mais alta do que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Tal seja o problema que um dia eu possa me rebaixar. Em nome de Jesus eu peço para Ele me livrar todo dia. Eu quero ter sempre essa alegria de levar a palavra para as pessoas e elas sentirem agraciadas e serem edificadas pela palavra do Senhor. Meus irmãos, e essa baixa autoestima que pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos, isso é terrível diante da igreja, porque a autoestima, ela traz, a baixa autoestima, ela traz aí uma consequência muito grande na vida do ser humano, de ficar quieto, e por fim pode desencadear um quadro depressivo, de depressão, e essa essa mal doença, depressão, isso é um mal, isso é uma doença, meus irmãos. Depressão, que tem contagiado muitas pessoas, infelizmente, e hoje as pessoas estão vivendo com depressão, e nós temos que orar muito por essas pessoas, para que elas tenham uma autoestima, que elas tenham Jesus na sua vida, que elas consigam atravessar essas dificuldades, que elas resistam esse distanciamento. Tantas pessoas já se foram por conta da solidão, porque estão distantes, não se comunicam, não faz questão de se comunicar. E se você está assim, meu irmão, em nome de Jesus, arrume a sua vida, porque Jesus nos traz uma autoestima grandiosa em nossas vidas e nos traz alegria. Nós também temos 3 coisas muito importantes nas nossas vidas, que não podem de maneira alguma faltar no ser humano. São 3 coisas, as materiais, essenciais na nossa vida, mas também as espirituais, certo? Nas nossas vidas. Por que eu coloquei as materiais primeiro? Porque muita gente pensa só no pão, não pensa no espiritual. Mas eu quero dizer que acima do pão está o espiritual de Deus em nossas vidas, e isso é majestoso para com todos nós. Meus irmãos, 3 coisas muito importantes. A primeira coisa, a água. Ninguém consegue viver sem a água. A segunda coisa, pão, a comida, o nosso alimento. Ninguém consegue viver sem ele, de maneira alguma. E você pode até viver sem água e sem pão, mas você não passa de 60 dias. Não passa de 60 dias. E lá em João 6,35 diz assim, Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e crê em mim nunca terá sede. Ele é o nosso pão da vida, Ele é a nossa água que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede. E nós temos também lá em Isaías 42, o
o outro que nós possamos ver aqui, das três coisas, que é a água, o pão, e também nós temos o ar que respiramos. Ninguém, esse principalmente, faltar o fôlego, se faltar o fôlego na sua vida, você vai rapidinho, você vai perder a sua vida. Porque nós precisamos, ele é essencial nas nossas vidas, essas três coisas, principalmente o ar que respiramos. E lá em Isaías 42:4, diz assim a palavra do Senhor: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então esse Senhor Jesus é o nosso Senhor, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos dá a água, que nos mata a nossa sede, que sacia, que nos dá o pão, que nos alimenta, que é o nosso ar que nós respiramos. Então, da mesma forma, meus irmãos, falando materialmente agora, nós precisamos dessas três coisas. E uma das três coisas, e possamos ver, tirando dessas três coisas, muito importante, porque assim também é o nosso relacionamento e comunhão, de tão grande importância para vivermos bem a igreja de Cristo. Tem uma frase do latim, sine qua non, sem ele, o significado. Essa é uma frase do latim, sem ele, então é a mesma coisa. É tão importante esse relacionamento, essa comunhão, que sem ele ou sem eles, nós não podemos viver de maneira alguma. Meus irmãos, a segunda coisa que nós podemos ver, segundo ponto, comunicação que é fruto de dependência. Essa comunicação nós dependemos dela todos os dias nas nossas vidas, nós dependemos imensamente. Observando também a clara analogia que Paulo faz entre o corpo e a igreja, percebemos que estes dois elementos têm muita semelhança entre si. Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos que são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações, seja conscientes, como o comer, o andar, o falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, seja qual for. O corpo entre si, ela tem essa dimensão de ser guiado apenas por um membro, pela cabeça. Da mesma forma, meus irmãos, é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo, todos nós temos igual importância e relevância. Não importa a função que nós exercemos na nossa igreja, mas nós somos importantes da mesma forma, porque essa mão, ela tem as suas agilidades que ela tem, mas essa mão, ela parece ser igual, mas ela é diferente, e ela não tem a mesma habilidade que eu tenho na mão direita, certo? A mesma coisa são os nossos pés. O pé direito tem uma forma de se comportar, e o pé esquerdo também tem outra forma. Então, meus irmãos, Cristo é o cabeça e a mente da igreja, do povo dele, desse povo, dessa geração eleita. Ele é quem dirige os nossos passos, é Ele quem conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine se as suas mãos ou os seus pés tivessem um comando diferente. Cada um comandasse algo no mesmo instante diferente. Você não conseguiria chegar aonde você queria chegar. Por exemplo, se eu monto uma caminhada, um percurso de caminhada ou de corrida, e eu quero chegar lá no meu alvo, eu quero chegar ao meu destino, a mente é quem vai comandar todo o meu corpo. Primeira coisa que está aí, muitas coisas estão aí, cada um entrando de acordo um com o outro, trabalhando em sintonia com o outro, mas tendo um só comando, que é o meu cérebro, a minha mente. Os meus pés, eles vão dar as suas passadas, mas a minha mente que está comandando os meus pés, para apoiar. Os meus quadris, que vão apoiar o corpo, para que eu não caia no percurso. As minhas mãos também, eles vão ter um equilíbrio quando eu estiver
correndo ou então caminhando. Ter o equilíbrio para que o corpo não penda para um lado, não penda para o outro, mas que chegue ao seu objetivo. Outra coisa muito importante, o nosso coração, os batimentos cardíacos, é a mente que vai comandar, porque os nossos olhos veem, a nossa mente, ela manda para todos os órgãos, os comandos, e assim nós vamos estar chegando no objetivo maior que é a nossa vitória, de chegarmos ali no fim do nosso percurso, principalmente em primeiro lugar, assim também a igreja de Cristo. Todos nós somos membros uns dos outros, não importa a diferença, se é branco, se é da pele negra, se é pardo, se é amarelo, seja lá qual for a raça que nós somos, mas o importante é nós estarmos unidos nesse amor de Jesus, nessa comunhão para resistir o distanciamento, para resistir às barreiras da vida, para resistir os obstáculos, para a gente chegar em unânime no nosso objetivo. E aonde nós vamos chegar? Lá na eterna glória de Jesus, que assim está preparada para todos nós. Diga amém aí no chat. Diga assim, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos um objetivo, nós temos um senhorio nas nossas vidas, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, e a terceira coisa, baseado em Efésios 4, que é o texto base, comunhão, que é a presença, mesmo na ausência. Olha que coisa maravilhosa. Olha só o que nós estamos vivendo. Comunhão, que é presença, mesmo na ausência. Meus irmãos, eu estou aqui, não está todo vazio aqui, só as cadeiras. Os meninos estão ali, o Ícaro e também o Guilherme. Quero agradecer a eles de coração pelo trabalho que vocês têm feito, nos apoiado, de sair das suas casas hoje e estar aqui comigo. Só temos nós três aqui hoje. Meus irmãos, mas é como se eu estivesse vendo meus irmãos aqui, a igreja lotada, com aquele sorriso de vocês olhando para mim, assim, fazendo gesto com a cabeça, dizendo, é isso mesmo. Então, meus irmãos, a comunhão é a presença, mesmo na ausência, e eu sinto essa comunhão, olhando para a nossa igreja, a saudade é grande, mas isso não me impede de caminhar, não impede de nós caminharmos, de termos esse amor, mesmo onde você esteja nessa hora aí deitado na sua cama, na sua sala, no seu sofá, ou mesmo aí na varanda, nesse lugar que Deus lhe deu, nesse aconchego. Louvado seja Deus que você está em sintonia com a gente. Deus abençoe ricamente a sua vida, porque isso é comunhão. Isso é comunhão diante de Deus. Meus irmãos, a parte final do versículo 6 diz o seguinte: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, não há comunhão. De maneira alguma. Só existe comunhão se realmente nós temos esse Jesus nas nossas vidas, presente, reinando, sendo o centro da nossa família, da nossa vida, do nosso modo de viver. Meus irmãos, ser igreja, na igreja, no templo, nesse templo feito por mãos humanas, é uma coisa, mas ser igreja onde a gente anda, ou a gente vai andar, essa que é a diferença. Porque lá onde as pessoas conhecem o natural nosso, e é por isso que é importante a gente manter a comunhão com esse Jesus na nossa vida, porque assim a gente vai poder falar coisas boas, a gente vai agir em momentos bons na nossa vida, agir de uma maneira que aperfeiçoe, que edifique as pessoas, que agrade as pessoas. Talvez você vai chegar um momento que você não vai agradá-lo, mas aquela sua sugestão vai ser para melhor para aquela pessoa, mesmo ele não entendendo, mas não importa, o importa é que o que saia da nossa boca, das nossas atitudes, parta diretamente do alto, do Pai das luzes, que é o nosso Deus maravilhoso. Meus irmãos, cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e baseada nos seus ensinamentos e orientações. Falando aqui lá em Atos 2:47, e também na igreja de Éfeso, onde Paulo estava escrevendo essa carta para eles, que Paulo estava preocupado com eles. E quando essa carta chegou, com certeza, eles começaram a buscar mais, a orar mais, a repartir mais, a estar em comunhão uns com os outros,
mesmo diante do distanciamento. Imagine Paulo na cadeia, preso, sozinho, sem poder chegar lá, mas ele teve essa direção divina de sentir a presença dos seus irmãos lá onde ele estava, assim, pela saudade, pela preocupação de estar trabalhando a comunhão, o relacionamento com aqueles irmãos. Isso trouxe preocupação ao seu coração de escrever essa carta tão maravilhosa, que edifica as nossas vidas até hoje, sempre vai nos edificar, porque ela é viva e eficaz na nossa vida. Meu irmão, nós como igreja aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos está disponível e acessível. Aonde nós estivermos, Ele estará conosco. É uma promessa dele. Aonde se reunir dois ou três, ali eu estarei. Então, da mesma forma, meus irmãos, nós separados fisicamente, mas Deus está conosco. Deus está nos guiando, Deus está nos conduzindo cada vez mais. Ele está sobre nós, em nós e através de nós. Essa é a certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade da fé, da esperança, do amor, da comunhão, do relacionamento. Que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração, essa é a parte fundamental de Deus. Nosso coração tem que estar interligado, ligados com Deus. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, porque ele se preocupou demais, mesmo ele estando sozinho, mas ele sentia na sua mente e o coração que estavam cheios da presença e a comunhão de Cristo. Se Paulo tivesse com a sua mente vazia, ele poderia ter pensado até uma besteira na cadeia, mas o coração dele estava cheio da graça de Jesus. Ele tinha contentamento de estar aos pés de Jesus. E foi por isso que ele escreveu, cheio da presença e a comunhão de Cristo. O mestre estava ali com Paulo, o mestre estava com a igreja de Éfeso, o mestre está na PIB de Imperatriz, e o mestre está em todas as igrejas que pregam o evangelho dele, com sabedoria e graça. Ele está presente. Então essa é uma das principais formas de resistirmos o distanciamento. É Cristo em nossas vidas. O mestre estava ali sobre ele e nele agindo através dele. O mestre está com você nesse dia, sobre você e agindo através de você. Sinta a presença dele na sua vida nesta manhã, assim como você tem sentido em outros dias. E de alguma forma, diante desses problemas, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, dessas dificuldades, talvez você acordou, assim, sem ter muitos planos, olha para o futuro, não vê soluções, mas você pode olhar para o alto. Não olhe só para a vertical, para a horizontal, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele que é o principal relacionamento em nossas vidas. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que servir a Jesus. Quando Paulo escreve lá em Efésios 4, versículo 6, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, meus irmãos, ele não deixa de trabalhar por cada um de nós. A palavra dele é eficaz, edificante. Ele diz, enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando. Nós estamos orando para que essa vacina chegue logo, para que dê um fim nessa pandemia e todos nós voltemos aos normais. Mas está dentro do tempo de Deus, o povo de Deus está orando, está buscando a face dele todos os dias, estamos empenhados. Junte-se a nós em oração, ore mais. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Diante das circunstâncias que a gente vive, diante de tanto trabalho que a gente vive, que nós vivemos, estamos vivendo, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, eu nunca tinha orado tanto o qual eu estou orando a Deus nesse tempo. Porque Deus está me dando esse tempo de reflexão, de estar mais com os meus filhos, de estar mais com a minha esposa, de estar mais com os meus pais, acompanhar a minha família, mesmo distante, de estar ligando um para o outro, estar passando mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja
qual for o meio de comunicação, mas a gente está tendo essa comunicação direta. Não é fisicamente, mas isso vale. E, meus irmãos, a importância que tem você receber um bom dia lá, uma mensagem lá, seja qual for o aparelho que você vai receber, ou por telefone, alguma coisa assim. Uma mensagem de edificação. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Deus está com você. Vá em frente, lute, persevere, ore mais, leia a Bíblia. E, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque assim a gente vai crescendo e essa coinonia, essa união vai nos abraçando e vai nos enchendo de graça e de sabedoria de Deus. Meus irmãos, a presença de Deus sobre nós é fundamental, é mais do que vital, é mais do que necessária, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E que essa presença de Deus continue, esse relacionamento continue nas nossas vidas. Meus irmãos, para concluir, em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para as coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo a importância com o passar dos dias, mas veio o coronavírus, e com ele veio #fique em casa. Então, ao ficar em casa, ao ler mais, ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. Quero acreditar, com o passar do tempo, este momento que estamos vivendo ficará conhecido como a pausa para se recomeçar, se reconectar. As pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não faziam, talvez refeições numa mesa que tinham perdido seu espaço. Um almoçava na sala, outro na cozinha, ou então fora, mesmo estando junto dentro de casa, mas cada um fazia o seu prato e não almoçava juntos. E hoje nós temos esse privilégio de estarmos juntos, de estarmos olhando nos olhos dos nossos filhos, vendo o apetite de cada um, como que eles estão se alimentando. Então isso tem sido maravilhoso, tem sido também de crescimento. Aquele sofá também para a TV, que muitas vezes assistiam só coisas que não edificavam. E hoje o povo está usando a TV, os meios de comunicações, para ter sempre uma palavra, mas tenha muito cuidado com o que você está ouvindo, mesmo diante de igrejas que se dizem ser evangélicas, de pessoas que dizem ser chamados por Deus. Cuidado com o tipo de palavra que eles estão lançando e você está colocando na sua vida. Não tem problema nenhum você assistir um programa de uma outra igreja na sua TV ou no rádio, mas tenha cuidado com o que está chegando, porque para se juntar é difícil, mas para se espalhar é mais fácil do que nós pensamos. Meus irmãos, então, a importância que nós estamos tendo como casais, de estarmos vivendo um mais perto do outro, acompanhando o outro, suprindo as necessidades um do outro. Então, tomando-se os seus devidos valores, tomar a Deus que a comunhão seja uma delas, que o sermos um, tenha o seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo, fazendo assim nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Depois que a pandemia surgiu, meus irmãos, já se levantaram tantas coisas diante da nação brasileira, também de outras nações, diante do mundo inteiro. Tantas coisas que já surgiram, mas nós estamos confiantes no Senhor. Nós estamos colocando a nossa vida nesse relacionamento, primeiramente com Ele, e segundo com o povo de Deus, para que possamos aprender cada vez mais. Para pensar e reagir, eu coloquei três questões aí para a gente pensar, para a gente reagir. Não é só para a gente pensar e colocar dentro de uma gaveta, ou entrar no ouvido e sair no outro, de maneira alguma, mas é para a gente estar colocando, pensando e agindo de uma maneira tal que agrade ao coração de Deus. Primeiro, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? O que você está disposto para preservar esta comunhão? Segunda coisa, tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com sua ausência. Como você se vê?
Como você acha que as pessoas te veem? Meus irmãos, tem aquelas pessoas que quando chega, e eu presenciei um dia desses, eu estava em um determinado lugar e chegou uma pessoa que quando chegou se espalhou todo mundo. Claro que nós estávamos em um lugar que estava seguro, mas é notório que tem pessoas assim, dessa maneira, porque são pessoas, meus irmãos, que, assim, que não têm relacionamentos saudáveis, que não se preocupam, que não têm algo a dizer de bom, né? Só conversa as coisas, trazem as conversas que não edificam o corpo de Cristo. Então, a gente vai ficando assustado com essas pessoas. E você não está errado de você sair de perto dessas pessoas, não. Porque quando a pessoa traz algo que edifique a você, fique perto dela. Claro, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, mas se comunique com ela, porque você vai aprender, você vai se fortalecer, porque ela sempre tem algo para nos oferecer mediante a palavra de Deus. Mas tem aquelas pessoas vazias, de tal forma que não traz nada, que nos edifique, que nos faça crescer. Infelizmente tem. Então, que tipo de pessoas você está vivendo? Que você viveu, que você está vivendo durante essa pandemia, e tipo de pessoa que você vai viver após pandemia? Você é aquela pessoa que quando você chega, todo mundo abre um sorriso, aplaude você, dá aquele graça e paz de Jesus, que satisfação ver você aqui conosco, e tem a alegria de se juntar a você, e passa-se meia hora, 1 hora, 2 horas, e a pessoa está colada em você, não quer sair perto de você, porque você tem sempre algo para dizer para aquela pessoa, algo proveitoso de crescimento. A terceira coisa, Cristo é presença em todo o tempo. Meus irmãos, Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos produzindo esta presença como igreja? Como igreja. Na sua percepção. Como você está reproduzindo isso? Esta presença como igreja. Você está reagindo? Você tem se comunicado com alguém? Você tem ligado, mesmo que alguém não ligou para você ainda, mas você tem se comunicado? Faça a sua parte. Essa semana eu liguei para o irmão Reis, parece que foi ontem, foi antes de ontem, estava falando com ele. Irmão Reis está sempre viajando para Carolina. Uma vez a gente fez aqui uma tarefa, aí o pastor Jefferson, o pastor Rust, na atividade, nós fomos visitar uns idosos que estavam precisando mesmo, aqueles que estavam precisando mesmo da nossa visita, de ver pessoalmente a gente, mas nós fomos todos equipados, e nós não entrávamos na casa dos nossos irmãos, a gente ficava na calçada com distanciamento de 2, 3 metros, longe deles, para não correr o risco de levar algo, assim, nessa pandemia, dessa enfermidade para os nossos queridos irmãos. E o irmão Reis, nós colocamos o nome dele, nós fomos, mas ele não estava em casa, estava para Carolina. E eu liguei para ele nessa semana, ele ficou tão feliz, meus irmãos, de receber a ligação. E assim, tantos outros a gente tem ligado, a gente tem acompanhado, a Casa da Terceira Idade, os jovens também, adolescentes, as crianças. Mas sempre tem alguém que tem esse pensamento. Se o pastor não ligar para mim, se o irmão não ligar para mim, eu também não vou ligar para ninguém. Meus irmãos, tire isso da sua vida, que você está perdendo tempo, você está deixando de ganhar, você está deixando de viver a comunhão de Jesus na sua vida. Deixe de viver isso. Se alguém não ligou para você, tenha essa alegria de você ser o primeiro a ligar para outra pessoa. E se aquela pessoa que você resolveu ligar também nunca recebeu uma ligação, que alegria vocês vão ter, um ligando para o outro. Mas não é para ligar, para dizer, ninguém nunca me ligou, por isso que eu estou ligando. Não, de maneira alguma, ligue. E tenha contentamento, tenha prazer, tenha alegria de ligar para o seu irmão, porque isso é prazeroso, isso é maravilhoso. Eu fico pensando, meus irmãos, quando acabar essa pandemia, o tanto de churrasco que nós vamos fazer. Quantas pizzas nós iremos comer? Mário Menezes, quantas galinhas caipiras nós vamos se juntar para comer, meu amigo, meu irmão? Porque essa irmandade de Jesus é maravilhoso. Isso é bom demais para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus, meus irmãos, esteja presente sempre na sua vida. Que possamos, a cada vez mais, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Lá em 1 João 1,3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, que palavra edificante, louvado seja o nome do Senhor. E só tenho que agradecer por sua vida. E eu quero orar por você nesta manhã. Feche os seus olhos aí, você que está com sua família.
Se você puder dar as mãos aí para ele, dê as mãos. Se porventura não tem como dar as mãos, erga a sua mão diante do Senhor, que eu sei que você tem alguma necessidade nesta manhã, e eu vou estar orando, agradecendo ao Senhor por esse estudo que tivemos na presença dEle em termos comunhão, porque só Ele, meus irmãos, é capaz de nos dar essa comunhão tão preciosa, que é capaz de resistir todo distanciamento que existe e que possa resistir. Todas as pandemias, todas as enfermidades, só Ele, através dEle, através dessa comunhão, nós somos capazes de enfrentar tudo isso e chegarmos vitoriosos em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta hora, nesta manhã, pela Tua palavra, que é tão edificante sobre nossas vidas. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor falou profundamente a mente de Paulo, mesmo estando preso, estando, ó Pai, ali diante de sozinho, não tinha ninguém com ele, diante daquela cela, mas nós louvamos o Teu nome, porque Ele tinha a Tua presença, e Ele se preocupou em escrever essa carta tão maravilhosa, àquela igreja tão amada de Éfeso. E assim também nesta manhã, Pai, nós te louvamos, porque nós temos esse prazer, essa alegria de ler essa palavra, que traz vida, que traz contentamento, que traz comunhão, que traz relacionamento, que traz alegria, Senhor, de estarmos juntos, de estarmos Te servindo cada vez melhor. E louvado e engrandecido seja o Teu nome, seja a honra, seja a glória, todo o domínio, todo o poder está nas Tuas mãos. E nós somos gratos porque nós temos um Pai que pode todas as coisas. Obrigado pela vida desta igreja, da primeira igreja batista de Imperatriz, pelos grandes relacionamentos que nós temos, mas também pelos que nós precisamos ainda caminhar, nós precisamos aprimorar, e nos ensina, como os servos Teus, como igreja, a sermos membros uns dos outros, baseado na Tua palavra, nós temos unidade da fé, da esperança em Cristo Jesus. Abençoe o Teu filho, pastor Jefferson, que é o presidente dessa igreja. Senhor, continue trazendo sabedoria dos altos céus para ele, para toda a sua família. Abençoe ele nesta hora com a sua família, que estão reunidos, ó Deus, ouvir essa palavra, que ele também seja agraciado, sempre edificado, e que a cada dia o Senhor continue falando ao coração do Teu filho. Obrigado, porque ele tem trazido diretamente do Teu coração os Teus ensinamentos, nós temos crescido. Obrigado pela vida da Tua igreja, pela vida do pastor Rusten, da Elise, do Emanuel, da Natividade, ó Pai, também dos seus filhos, ó Pai, do Maciel, da Maiara, também a minha família, da Nilde, ó Deus, também dos meus filhos, Beatriz, Cara e Rebeca, também o Ravix. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos conduzido. Obrigado pela diretoria desta igreja que tem trabalhado, que tem se preocupado. E louvado seja Deus pelas nossas vidas, pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, e que possamos ter um domingo maravilhoso diante do Senhor, de muita comunhão na nossa família, e que o Senhor continue sendo esse Deus maravilhoso, majestoso, presente, e que colocamos sempre o Senhor em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus, Pai, que assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, eu agradeço demais a você de estar em sintonia com a gente aí, de estar participando conosco, e louvado seja Deus. Espero que essa mensagem esteja edificado a sua vida e também abençoado ricamente a vida da sua família. E nós temos algumas comunicações também para dizer para você nesta manhã. Hoje nós temos a live às 17 horas. Vamos estar juntos em comunhão. Se você está pela primeira vez nos ouvindo nesta manhã, vá lá, acesse lá seu tablet, o seu celular, o seu notebook, a sua TV, reúne a sua família e vamos estar adorando ao Senhor às 17 horas, para que Ele continue nos abençoando e glorificando a esse Deus maravilhoso. Obrigado porque você está presente aí nas redes sociais, através da comunicação, nos acompanhando. Que Deus abençoe ricamente a sua família e esteja completando as suas necessidades. Obrigado também pela confiança do nosso pastor de estar nos convocando para estarmos louvando ao Senhor, trazendo a sua palavra nessa manhã tão maravilhosa, manhã que é muito significativo para a minha vida e edificante, porque hoje é o aniversário do meu pai. Que coisa boa! Eu só tenho que agradecer. Esse sorriso estampado assim, meus irmãos, é de bênçãos, de lutas,
de muitas lutas, mas eu também sorri pelas lutas, porque através das lutas é que vem as bonanças, é que vem as vitórias em Cristo Jesus. E louvo a Deus pela vida do meu pai. Daqui a pouco já está marcado um almoço lá. Não são todos os irmãos que vão estar reunidos, mas aos poucos que vão chegar por lá, vamos estar lá seguros e ali festejando a vida de mais um ano renovado pelo Senhor. 79 anos de gratidão ao Senhor, de trabalho e de realização na causa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também, ó Deus, eu quero também agradecer meus irmãos, todos aqueles que têm nos acompanhado pela internet. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo dispor que você tem e essa alegria de estarmos sempre nos reanimando, colocando a sua palavra de edificação, de força, de animação para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar, tem um hino muito edificante no nosso HCC, e eu vou passar para cá, para esse lado, e nós vamos estar louvando ao Deus. Ele é bem pequeno, mas ele é este hino que traz a comunhão em Cristo Jesus. Somos um pelos laços do amor, e eu quero terminar essa EBD especial deste domingo, dia 19 de agosto, e também com esse hino. Lembrando também, meus irmãos, que se você ainda não trouxe a sua cesta, traga a sua cesta em nome de Jesus. Este é o presentaço que você está dando para o seu pastor Jefferson, nosso pastor Jefferson Carnon Dantas. O aniversário dele é amanhã, dia 20, segunda-feira. Então, se você puder trazer amanhã, você traga. Se você puder trazer hoje, traga, coloque aqui na casa dele. Ele está disposto a receber aqui na sua casa. Só ligue para ele, para que ele possa abrir ali o portão da sua casa e receber o seu presente. Louvado seja o nome do Senhor, e que você possa estar presenteando ao seu pastor, e o seu pastor vai presentear muitas pessoas que estão carecendo, estão precisando da nossa ajuda. Vamos então louvar ao Senhor. Somos um pelos laços do amor, e assim nós vamos estar encerrando a nossa EBD especial deste domingo. Obrigado, Natividade, que Deus te abençoe também, minha irmã, aí pela confiança, pelos estudos que foi repassado para nós. Espero que eu tenha feito esse estudo assim como você imaginou, de estarmos edificando as nossas vidas. Cantemos ao Senhor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Meus irmãos, que a graça salvadora de Jesus, que o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, esteja com todos vós, esteja com o povo de Deus espalhado nesse mundo tão precioso para Deus que somos nós, a igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um bom domingo. Sinta-se abraçado por cada um de nós que somos os seus pastores, em nome de Jesus. Deu tudo certo, Kiki? Tudo certo, né? Beleza. Kiki, muito obrigado. Ícaro, muito obrigado. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, viu? Oi? Não, a live é 5 horas, mas é a gente na nossa casa. Aqui